nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, nós consagramos com seu coração imaculado essa catequese de hoje. Passa à frente, para que pela tua intercessão tudo concorra para a honra e glória do nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gloriosíssimo Patriarca São José, rogai por nós e valei-nos. Santos anjos da nossa guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bom dia. Então, nossa catequese 23 hoje, 23ª catequese. Estamos avançando, né? O tema da semana passada foi o sacramento do batismo, né? Estamos comentando sobre os sacramentos da iniciação cristã. E hoje nós falaremos sobre o sacramento do crisma. Certo, o crisma é o nome dado ao óleo, um óleo perfumado que a igreja usa no sacramento do crisma, obviamente, né? E usa também no sacramento do batismo. O batismo, o crisma, a primeira Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. E hoje a gente vai abordar o tema do crisma aí. O que é? Para que serve? Preciso me crismar? Às vezes a pessoa olha para o sacramento do crisma e acha que o sacramento do crisma é um sacramento que não é tão importante ser recebido, né? Que a pessoa pensa assim, eu me batizo para me tornar filho de Deus. Para entrar na igreja. E para ter acesso aos outros sacramentos. Então, se eu não sou batizado, eu não posso fazer a primeira comunhão, não posso fazer nada, né? Preciso batizar para começar na vida na fé. Beleza. Preciso me confessar para ser perdoado os pecados. Se eu me confesso, eu sou perdoado os pecados. Se eu não confesso, eu não sou perdoado os pecados. Não preciso me confessar para ser perdoado os pecados. Preciso comungar para me unir a Jesus, né? Para me alimentar espiritualmente, para me santificar. Então, eu preciso comungar. Porque se eu não comungar, eu não me uno a Jesus. A pessoa está doente, precisa se preparar para entrar na eternidade ou até mesmo da graça de Deus para se recuperar da sua saúde. Então, se ela está doente, ela recebe o sacramento, não somos enfermos. Então, tem uma finalidade, né? Recuperar a saúde ou preparação para entrar para a eternidade. Vou me casar. Para que eu preciso do sacramento do matrimônio? Para constituir família. Preciso da bênção de Deus para constituir minha família. Vou virar padre, sacramento da ordem, para ser padre, já foi dito, né? Para ser padre, para ser ministro de Deus, para celebrar a Santa Missa, entender confissões. Então, os sacramentos eles têm uma finalidade clara, né? Qualquer sacramento que a pessoa olha, a pessoa vê a finalidade clara daquele sacramento. Mas com relação do crisma, muitas pessoas não entendem a finalidade clara do crisma. Para que eu vou me crismar? Só para falar que eu já fui crismado? Para ser templo do Espírito Santo, sou pelo batismo. Para me unir a Jesus, sou pela Eucaristia. Para que eu me crismo então? Vocês já pensaram nisso? Qual a finalidade do sacramento do crisma? Para que ser crismado? Você sabia que na Sagrada Escritura tem um livro que fala só sobre o sacramento do crisma, do início ao fim? São 28 capítulos só do sacramento do crisma. É o Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos é um livro que desenvolve a lógica deste sacramento. Você sabe que todos os sacramentos foram fundados por Jesus, né? E por isso são sagrados, né? Sacramentos, uma ação sagrada, um memento sagrado. Mas o crisma, Jesus falou muito dele. Jesus foi prometendo, né? Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse é o fundamento do sacramento do crisma. O que é? É a unção plena do Espírito Santo. Para que serve?
para sermos testemunhas de Jesus com a nossa vida. Preciso me crismar? Você quer ser testemunha de Jesus? Você quer ser um novo Cristo no mundo? Você quer ser cristão de verdade? Se você quer ser cristão, você precisa se crismar. Se você não quer ser cristão, se você não está se importando com a vida na graça, se você não está se importando com o anúncio do reino e com a propagação do reino de Deus, você não precisa se crismar. Ou seja, se a pessoa de fato quer ser cristão e quer ser agradável a Jesus e quer estabelecer o reino de Deus nesse mundo para que depois possamos todos juntos estar no reino de Deus eternamente, a gente precisa ser crismado. Então essas 3 perguntinhas. Crisma, o que é? É o derramamento pleno, na plenitude do Espírito Santo na alma da pessoa. Mas a pessoa já recebeu o Espírito Santo pelo batismo? Sim. Depois a gente vai aqui na Suma Teológica, terceira parte, Suma Teológica, terceira parte, questão 72, artigo 5º. São Tomás de Aquino vai fazer a distinção entre o crisma e o batismo. No batismo você recebe, só abordando rapidamente essa questão de São Tomás, no batismo você recebe o Espírito Santo num nascimento. O batismo é um novo renascimento. Você morre nas águas do batismo e renasce ao sair das águas do batismo, morre para a vida velha, nasce para a vida nova, morre como criatura e nasce como filho de Deus. Só que você precisa crescer e se desenvolver. Imagina a criança que nasce e é nutrida com leite. Ela é nutrida com leite para que no futuro seja um homem ou uma mulher na sociedade que vai ter uma missão social e espiritual. Uma missão dada por Deus, uma missão social. Então a criança não nasce para ser criança para sempre. Então a gente é batizado, se torna filho de Deus, mas o que Deus quer é muito mais. Deus tem planos para nós. E esses planos são realizados no sacramento do crisma. O crisma é a idade madura da fé. É quando a fé da pessoa atinge uma maturidade e a pessoa então passa a dar testemunho. Por isso que o crisma é dado com a idade da razão. Por que o batismo não é dado na idade da razão? Porque a vida, plenamente falando, você pode batizar adulto, claro, né? Mas por que nós batizamos crianças? Porque a vida, a criança recebe sem idade da razão. O leite materno, a criança recebe sem idade da razão. As coisas que a criança precisa para viver, ela recebe sem idade da razão. Ela aprende o português, ela não tem idade da razão. Ela se alimenta, ela não tem idade da razão. Ela recebe as vacinas, ela não tem idade da razão. Ela vai para a escola, ela não decide se ela quer ou não ir para a escola. Por quê? Tudo isso é uma preparação para o futuro. Ela entende o português para que no futuro ela se expresse bem em português. Ela vai para a escola para que no futuro ela tenha uma profissão. Ela recebe a vacina para que no futuro ela não fique doente. E assim por diante. Quando a criança ali, quando é bebê, você investe para o futuro. O batismo é um investimento para o futuro. A criança se torna filho de Deus para que no futuro ela se torne testemunha de Deus. E aí é o sacramento do crisma. Na idade da razão, o cristão é chamado a testemunhar a Jesus, a ser, entre aspas, um soldado de Cristo no mundo. Sou chamado a exalar os perfumes de Cristo, como dizia São Paulo. E é o ato dos apóstolos. Jesus prometeu: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Este é o sacramento do crisma, receber o Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. É a partir do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Pentecostes, que celebraremos esta noite, a vigília de Pentecostes, amanhã é dia de Pentecostes. A partir de Pentecostes, o que você vê? Você vê um Pedro que tinha uma fé imatura. Pedro amava Jesus. Pedro adorava Jesus, sabia que Jesus era Deus. Foi Pedro que disse em João capítulo 6: Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Sei que verdadeiramente és o Filho de Deus, aquele que haveria de vir. Pedro sabia que era Jesus. Quando Jesus anuncia a sua paixão, e Pedro diz: Senhor, estarei com você até o último momento, vou dar a vida por você, vou morrer por você, Jesus. Pedro era sincero. E Jesus fala: Pedro, ainda hoje vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro não mentiu para Jesus. Quando Pedro fala: Senhor, eu vou até o fim, se eu tiver que morrer, eu morro com o Senhor na cruz. Pedro era sincero. Só que a fé de Pedro ainda era uma fé infantil. Pedro ainda não tinha recebido a plenitude do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. São Lucas, o evangelista, que escreve também o Atos, ele diz: chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Quando soprou sobre eles um vento impetuoso, línguas de fogo pairaram sobre eles. E começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A partir daquele momento, Atos 2, o mesmo Pedro, que tinha uma fé até então imatura, ali ele é crismado. E ao receber o sacramento do crisma, que é representado pelas línguas de fogo do Espírito Santo. Por que fogo? Porque o fogo não te deixa quieto. O fogo transforma. Entendeu? O fogo purifica. O fogo não deixa quieto. O fogo aquece. E aquecido pelo fogo do Espírito Santo no seu coração, Pedro se levanta e faz uma pregação. Aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus por 3 vezes por medo, porque ainda tinha uma fé imatura, agora cheio do Espírito Santo, crismado, prega e converte 3.000 homens. 1.000 homens para cada vez que ele negou. Ele negou uma vez, ele converte 1.000 homens. Negou a segunda vez, converte mais 1.000. Negou a terceira vez, converte mais 1.000. 3.000 homens foram convertidos naquele dia. Esses homens que ele tinha medo. Esses mesmos homens que gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Esses mesmos homens que atiraram pedras em Jesus. Foram esses mesmos homens que Pedro converteu em Pentecostes. Então esse é o significado. O que é o crisma? É a unção do Espírito Santo na plenitude, para que a gente possa testemunhar a Jesus. Eu vou pegar aqui um Atos, que é o livro do crisma, capítulo 8. O Atos dos Apóstolos você vê por 5 vezes as pessoas sendo crismadas, literalmente, 5 derramamentos do Espírito Santo, né? Primeiro o Pentecostes, depois na casa de Cornélio e assim por diante. Um deles eu vou ler aqui, é o Atos 8, e você vê as consequências desse derramamento do Espírito Santo, o testemunho dos apóstolos. O Atos dos Apóstolos tem 2 personagens principais, né? Que é Pedro e Paulo, né? Primeiro o Atos de Pedro, depois o Atos de São Paulo. Mas os dois você vê que é a consequência da recepção do sacramento do crisma. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Seja bem-vinda, amada. Amada Amanda. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Diz assim, ó: os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então o que aconteceu na Samaria? Eles foram batizados, mas não eram crismados. Eles foram batizados. Então São Pedro e São João recebem a notícia que os samaritanos haviam se convertido, haviam sido batizados, mas ainda não haviam recebido a plenitude do Espírito Santo, ou seja, ainda não haviam sido crismados. Então vão lá, os 2 apóstolos, os 2 bispos, porque os apóstolos são bispos, são os primeiros bispos, né? E todo bispo é descendente dos apóstolos. Então vão lá os 2 bispos, Pedro e João, para crismar aqueles que se converteram na Samaria, mas que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então é a crisma deles. Por isso que o crisma é celebrado pelo bispo. Porque quem crismava eram os apóstolos. Eram os apóstolos que impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Até hoje são os apóstolos, que hoje são os bispos, que no nosso caso Dom Wilson, que impõem as mãos. É o bispo que faz o crisma. O bispo é o ministro do crisma. Oi? É o bispo que é o ministro do crisma, sempre o bispo. Extraordinariamente, de uma maneira extraordinária, o bispo pode delegar um sacerdote crismar, mas isso só acontece em situações realmente extraordinárias. Por exemplo, tem uma comunidade que se converteu num lugar muito distante, muito rural, na Amazônia, nos confins da Amazônia. Lá. Não tem a probabilidade, a possibilidade de um bispo ir a esse local. Então o bispo pode enviar um sacerdote para crismar aquelas pessoas, ou em caso de perigo de morte também, como semelhante ao que a gente comentou semana passada com relação ao batismo de emergência, né? Também pode ser a crisma de emergência feita por um sacerdote. O batismo de emergência pode ser feito por um leigo, né? O crisma de emergência pode ser feito por um padre, mas não por um leigo. Entendeu? Então vamos aqui entender. Então, nesse Ato dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 e 17, a gente viu Pedro e João crismando os cristãos da Samaria que eles eram convertidos, foram batizados,
mas ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Então eles vão em missão a Samaria para crismá-los. Vamos pegar aqui, antes da gente ler a Suma Teológica, vamos pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1285. 1285. Nessa parte do Catecismo, ele já está abordando os sacramentos, e aqui, do parágrafo 1285 ao parágrafo 1321, ele fala somente do sacramento do crisma. Olha quantos parágrafos são. 1285 até o 1321, só falando sobre o sacramento do crisma. No 1285, o Catecismo diz assim, sacramento da confirmação, artigo 2º. O crisma também é chamado de sacramento da confirmação. Sabiam disso, né? São sinônimos. Crisma ou confirmação. Como confissão e penitência são sinônimos, né? Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. É preciso, por isso, explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Preciso me crismar? O Catecismo da Igreja Católica diz, é necessário, é importante que você crisme para quê? Para a consumação da graça batismal. Por que consumação da graça batismal? O batismo não se basta por si só? Confirmar, mas nesse sentido. Pensa sempre numa criancinha. A criança nasce, ela tem vida, né? Ela é viva? Ela é viva, claro que é viva. Chora pra caramba, né? Prova que é viva que chora pra caramba. É viva. Mas a vida daquela criança está na sua plenitude? Não está na sua plenitude, né? Quando que a pessoa humana tem a vida em plenitude? Entendeu-se sempre pela tradição que a plenitude da vida humana seria por volta dos 30 anos. Que seria o ápice da vida humana. Que Jesus morreu com 33 anos. Seria o ápice, assim, o mais alto ponto da vida humana. Na sua capacidade motora, física, intelectual. Então a pessoa com 30 anos ela está na sua plenitude, tanto fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, capacidade de aprender, etc. Então, assim, por volta de 30 anos a pessoa chega na sua plenitude. A criança ainda não está na vida em plenitude. Então, o que diz o Catecismo? É necessária a consumação da graça batismal. A graça consumada, ou seja, a graça plena, se derrama no sacramento do crisma. É como se... Tá vendo aqui essa tampinha de garrafa, né? Vou colocar aqui na frente. O batismo é assim, um exemplo. Batismo. A tampinha tá cheia de água. Tem espaço para mais água nessa tampinha? Ela tá lotada de água, tá vendo? Tá batizada. Assim, pelo batismo, nós somos plenos do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Não cabe mais nada, tá cheio do Espírito Santo. Mas o que é o crisma? O crisma é isso aqui, ó. O Espírito Santo que transborda para as outras pessoas. Então, o crisma é o transbordamento do Espírito Santo em você para os outros. É um sacramento de missão para você testemunhar a Deus com a sua vida. Entendeu? Então, é a plenitude da graça. Muito mais do que cabe em você. Até mesmo porque Deus quer mesmo é que transborde de você para os outros. Entendeu? Então, por isso que diz assim, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária para a consumação da graça batismal. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo, e assim mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé com palavras e atos, como verdadeiras testemunhas de Cristo. E aqui nesse parágrafo do 1285, nessa parte final, é a finalidade. Preciso me crismar? Para que serve? Para difundir e defender a fé com palavras e atos, como verdadeiras testemunhas de Cristo. É o ato dos apóstolos. Até o nome já diz o livro, é Atos dos Apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Para quê? Com palavras e atos, difundir e defender a fé como testemunhas de Cristo. A palavra apóstolo e testemunha são sinônimos. Também o mártir é um tipo de testemunha. Então,
o ato dos apóstolos podia ser o ato das testemunhas. Por quê? Porque eles viram a ideia do Atos. Eles viram a Jesus, eles ouviram a Jesus e agora eles testemunham aquilo que eles viram e ouvimos. O próprio São João vai dizer aquilo que vimos e ouvimos, entendeu? Por isso testemunha, por isso apóstolos. Então o crisma é a recepção plena, a idade adulta da fé. A idade adulta da fé. Quando você já estava cheio do Espírito Santo pelo batismo, mas vai transbordar essa graça para a missão, para testemunhar a Jesus com a sua vida, com atos concretos, com palavras, com o seu jeito de viver. No parágrafo 1287, ele diz assim, o catecismo: ora, esta plenitude do Espírito Santo não devia ser apenas a do Messias, ou seja, não somente Jesus é pleno do Espírito Santo. O nome Cristo significa ungido, né? No crisma, nós somos ungidos. Então a palavra deriva daí, né? Somos chamados a ser pelo crisma cristãos, ungidos, novos Messias, novos ungidos. E essa plenitude do Espírito Santo não está apenas em Jesus, mas também precisa estar em nós. Ora, essa plenitude do Espírito não devia ser apenas do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Todo o povo messiânico. Outra palavra messiânico, cristão. Cristo prometeu por várias vezes essa efusão do Espírito Santo, promessa que realizou primeiro no dia da Páscoa e em seguida de maneira mais marcante no dia de Pentecostes. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus, conforme Atos capítulo 2, versículo 11. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é ao sinal dos tempos messiânicos, ou seja, o crisma inaugura o tempo messiânico. Na vida do mundo se inaugurou com o Atos 2:11, Atos 2, versículo 1, quer dizer, no Pentecostes, mas na vida desse cristão aqui. Quando eu sou crismado, se inaugura o tempo messiânico na minha vida. Os que então creram na pregação apostólica, se fizeram batizar, também receberam o dom do Espírito Santo. Então, aqueles que creram na pregação dos apóstolos foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo, ou seja, também foram crismados. No parágrafo 1289, o catecismo diz assim, bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, apresentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, crisma. Então a palavra crisma significa óleo perfumado. Então aqui o catecismo está dizendo que a tradição da igreja, os apóstolos impunham as mãos. Então a tradição da igreja sempre colocou junto com a imposição das mãos a unção com óleo perfumado. Esta unção justifica o nome de cristão. Cristão que significa ungido, né? Crismado, crismão, cristão, crismão. Cristão é crismado. A palavra cristão significa crismado. Eu preciso me crismar? Ué, você não é cristão? A palavra cristão significa crismado. Esta unção justifica o nome de cristão, que significa ungido, e que deriva a sua origem do próprio nome de Cristo, ele que foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Então Jesus é o crismado por excelência, né? E nós, como somos cristãos, recebemos o Espírito Santo também, somos crismados também. Esse rito de unção existe até os nossos dias, tanto no Oriente, ou seja, na igreja ortodoxa, como no Ocidente, na igreja romana. Este sacramento é denominado no Oriente de crismação, de unção com crisma, ou miron, que significa em português crisma. No Ocidente, o termo confirmação sugere que este sacramento, a um só tempo, confirma o batismo e consolida a graça batismal. Amém? Vocês estão conseguindo entender até aí? Alguma dúvida ou não? Aqui no parágrafo 1302, o catecismo vai começar a falar dos efeitos da crisma. E no parágrafo 1312, o ministro da crisma. A gente já falou que o ministro da crisma é o bispo, por excelência, né? E os efeitos da crisma eu quero pegar na Suma Teológica. Eu gosto muito do que São Tomás fala aqui na Suma Teológica. Então, é a Suma Teológica, esse aqui é o tomo 3, a terceira parte, né? Não o tomo 3, a terceira parte. Né? Nessa minha Suma Teológica, esse aqui é o livro 4, mas é a terceira parte, apesar de ser o livro 4.
A terceira parte da Súmula Teológica, no artigo 5º, na questão 72, artigo 5º. Então, a Súmula Teológica ela é feita de questões, né? São Tomás apresenta aquele método de tese, antítese, para chegar à síntese, né? Então, ele apresenta uma tese, depois uma antítese, e aí ele responde com a síntese. Eu já vou pegar a síntese aqui para não ficar muito longo. O artigo 5º ele já traz a síntese já. Então ele diz assim: se o sacramento da crisma imprime caráter. Se lembra que o sacramento do batismo ele traz um caráter indelével, a gente falou isso semana passada, né? Uma marca que não se apaga para sempre. Ou seja, aquilo que a gente começou a falar lá no início da catequese, né? Eu me batizo para me tornar filho de Deus. Eu recebo a Eucaristia para me unir a Jesus. Eu me confesso para perdoar os pecados. Me caso para construir família. Sou ordenado padre para ser ministro de Deus, celebrar a Eucaristia e atender confissões. E o crisma? Para que serve o crisma? E São Tomás diz assim na solução. Ele diz assim, ora, conforme foi dito, assim como o batismo é um renascimento espiritual para a vida cristã, ou seja, o batismo é uma ressurreição para a vida cristã, é um nascer de novo para a vida cristã, né? A criança estava em estado de pecado original, pelo batismo ela morre do pecado original, morre para a vida velha e nasce um homem novo, é uma ressurreição. O batismo é uma ressurreição. Ora, conforme foi dito, assim como o batismo é um renascimento espiritual para a vida cristã, assim também a confirmação é um crescimento espiritual que nos conduz à idade espiritual perfeita. Então é aquele que eu já havia comentado com vocês, né? A crisma conduz à idade espiritual perfeita, à maturidade espiritual. Continua São Tomás. Ora, é manifesto por semelhança com a vida do corpo, que um é o modo de agir do recém-nascido e o outro do que já atingiu a idade perfeita. Aí a gente pergunta assim, preciso me crismar? Uma criança precisa ficar adulta? Ou ela pode viver criança para eternamente? Viver 80 anos? Não dá, né? Não dá, né? Então a criança precisa chegar à fase adulta. E tudo que você faz com a criança, você faz em vista do quê? Da idade adulta, não é? Tudo aquilo que você investe, entre aspas, a criança, que a gente chama de educação, você faz com vistas ao quê? A idade adulta. Então o crisma é a idade adulta da fé. A gente precisa ser crismar? Eu preciso ficar adulto? Ou eu posso ser um bebezão para sempre? Não vai dar, né? Então ele diz aqui: por onde o sacramento da confirmação nos confere o poder espiritual de fazer certas outras ações sagradas, além das que o batismo nos torna possíveis. Então ele diz aqui, o batismo te dá um poder, o crisma te dá muito mais poder. Ele está falando de poder, de ação sagrada. Qual é o poder do batismo? O poder de ser filho de Deus. Filho de Deus, herdeiro do céu. E o poder do crisma? Pois no batismo recebemos a faculdade de praticar o que conduz à nossa salvação própria, isto é, o que respeita a nossa vida individual. No batismo a gente recebe graça para nós mesmos, para nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros do céu. Então, para a nossa salvação particular. Ao passo que a confirmação nos dá poder de praticar atos pertinentes ao combate espiritual contra os inimigos da fé. Ou seja, o crisma nos dá graças e poder para lutarmos contra os inimigos da fé, para a salvação dos outros. Lembra da tampinha de água? A tampinha estava cheia de água e se bastava aquela água para a tampinha. Mas depois que eu virei a garrafa, a água transbordou e caiu no chão, o chão molhou. O chão não estava molhado antes, a tampinha estava cheia de água, molhadinha, o chão seco. Quando a gente derrama toda a água, o chão molhou também e a tampinha permaneceu molhada. Permaneceu cheia ao máximo de água e transbordou para o chão. Esse chão que se molha depois desse transbordamento de água são as pessoas que serão beneficiadas pelo nosso sacramento do crisma. São as pessoas que nós levaremos de Jesus. Olha a camisa que eu vim hoje, Sal da terra e luz do mundo. Para isso que a gente é crismado. A gente é crismado para ser sal da terra e luz do mundo. O sal não é só salga para si mesmo. A luz não ilumina para si mesmo. O sal salga para os outros e a luz ilumina para os outros. Para isso que é o sacramento do crisma. Continua São Tomás. Como demonstra o exemplo dos apóstolos,
aqui São Tomás vai invocar o Atos dos Apóstolos, que é o livro do Crisma. Depois leiam o Atos dos Apóstolos. É maravilhoso, o Atos dos Apóstolos é maravilhoso. Lendo o Atos dos Apóstolos, vocês vão entender o que é o sacramento do Crisma na sua plenitude. Como demonstra o exemplo dos apóstolos que antes de receberem a plenitude do Espírito Santo, estavam nos cenáculos perseverando na oração. Atos de 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. O que São Tomás está falando aqui? Antes do Pentecostes, eles permaneceram escondidos no cenáculo, rezando com medo dos judeus, morrendo de medo. E eles ficaram ali 9 dias. Por isso que a gente faz novenas na igreja. Sabia que a gente faz novenas por causa disso? A primeira novena que foi feita foi a novena de Pentecostes. Depois que Jesus ascendeu ao céu, os apóstolos, Jesus ascendeu ao céu, ele está lascado, está sozinho. Mas Jesus disse que virá sobre nós o Espírito Santo, e seremos testemunhas. O que a gente faz enquanto o Espírito Santo não vem? Vamos para o cenáculo lá. O cenáculo era a casa da mãe de João Marcos, que é o autor do terceiro evangelho, né? São Marcos, que era discípulo de São Pedro. Então o cenáculo era o terraço da casa da mãe dele. Vamos lá para a casa da mãe do Marcos, lá, que lá a gente vai ficar escondidinho lá, e vão ficar lá quietinho rezando. E eles fizeram isso, foram para o cenáculo e ficaram 9 dias rezando no cenáculo. Aquela oração beneficiou eles mesmos. Aquela oração foi pessoal para eles, tanto que ninguém em Jerusalém sabia que eles estavam naquele cenáculo rezando naqueles 9 dias. Mas depois do Pentecostes, depois, porém, quando eles saíram, não temiam confessar publicamente a fé, mesmo perante os inimigos da fé cristã. Atos 2, versículo 1 em diante. Pedro se levanta, prega na frente dos inimigos da fé, e converte 3.000 pessoas. Por onde é manifesto que este sacramento da confirmação imprime caráter. E que caráter é esse que o sacramento da confirmação imprime? O que São Tomás quer dizer com imprime caráter? Quer dizer, muda a realidade. Deixa eu pegar aqui, pegar um pedacinho da minha folha, para a gente entender esse imprime caráter aqui que São Tomás está falando, Um pedacinho da minha folha. Certo? Uma folha de papel, um pedaço de papel. Imprime caráter significa mudar a realidade da folha. Foi crismado. É a mesma folha, não é? Alguém discorda que essa aqui é a mesma folha ou se tornou uma folha diferente? É a mesma folha. Só que aqui ela está com uma característica diferente. Que característica é essa? Dá uma olhada. Característica, imprime caráter. Então a água imprimiu um caráter nessa folha, tanto que ela está mais molinha e tal. Imprimiu um caráter, mudou a sua característica. Isso que o Crisma faz. O Crisma imprime um caráter, muda a nossa característica espiritualmente. Somos os mesmos, é a mesma folha, mas de uma maneira diferente, de uma característica diferente. Imprime caráter. E ele diz aqui: o combate espiritual contra os inimigos invisíveis, todos devemos combatê-lo. Todos devemos combater contra os demônios. Os inimigos invisíveis que ele diz aqui são os demônios. Mas contra os inimigos visíveis, os inimigos da nossa fé, os hereges, isto é, contra os perseguidores da fé cristã, só combatem os confirmados. Olha o que São Tomás está falando. Só defende a igreja aquele que é crismado. Quem não é crismado não tem condições de defender a igreja. Confessando publicamente o nome de Cristo, pois já atingiram a idade viril espiritual. Idade viril, de virilidade, né? Ou seja, a idade de homem, do combate, da guerra, da luta. Então esse é o sentido do sacramento do Crisma. É um sacramento que faz de nós combatentes, que lutam, que combatem pela implantação do reino de Deus no mundo. Então precisamos ser cristãos, precisamos ser crismados. Para terminar essa catequese, tem uns 7 minutos, vou contar para vocês um testemunho da minha vida. Eu sempre participei da igreja, né? Só que eu era extremamente tímido, por incrível que pareça, né? Sou meio sem vergonha hoje, né? Sem vergonha, né? Mas nem sempre eu fui sem vergonha assim, já fui com vergonha já. E eu era extremamente tímido. E eu participava de um grupo de jovens, né, na paróquia que eu morava, lá em Volta Redonda. E uma vez por mês, a celebração era por conta do grupo de jovens, né?
E teve um dia que o padre não ia celebrar. E aí ia fazer uma celebração da palavra. Vocês já viram falar de celebração da palavra? Não? Já viram? É como uma liturgia, só que não é a missa, né? É uma liturgia, tem a primeira leitura, tudo segue até o rito eucarístico como a missa, né? O ato penitencial, a primeira leitura, a segunda leitura e tal. Só que não tem o ato, não tem a celebração eucarística, né? Então ali, o ministro da Eucaristia, depois da... é o que o diácono faz, é exatamente o que o diácono faz. O diácono faz uma celebração da palavra. Então, quando seria a liturgia eucarística, o diácono vai lá, retira as reservas eucarísticas do sacrário, rezamos o Pai Nosso, ele distribui a comunhão, fazemos uma breve adoração e distribui a comunhão, né? É exatamente o que o diácono faz, só que não tinha diácono também. E aí a irmã Márcia, que era uma freira que acompanhava lá o grupo, falou para mim assim, ó: você que vai fazer a homilia. Eu falei assim, tá bom, mas o que é a homilia? Eu falei assim, homilia é a pregação. Assim, mas eu não sei fazer isso não. Não, você vai fazer. Eu não perguntei se você sabe. Você vai. Você fala negócio de pregação, não sei não. Não, você vai. Aí eu falei, então tá bom, né? Manda eu ir, né? Foi um desastre. Não conseguia nem ler o evangelho. Gaguejei o evangelho todo. Acho que nem eu entendi o que eu estava lendo ou o que eu estava falando. Um desastre. Aí começou o curso de Crisma. E eu fiz o curso de preparação para o Crisma e me crismei. Eu me crismei alguns meses depois de crismar, eu estava pregando em grupo de oração, você acredita? Pregando em grupo de oração. E 3 meses depois que comecei a pregar em grupo de oração, eu estava fazendo parte de um grupo de pregadores que viajava várias dioceses para pregar. Eu pregava em vários lugares, que era o apostolado mariano. Apostolado, né? Apostolado de apóstolo, de testemunha, de crismado. Então, hoje eu estou querendo fazer uma catequese para vocês por causa do sacramento do crisma. Porque eu sou incapaz. É a graça do sacramento do crisma que transborda, é capaz de molhar o chão. Eu vi um vídeo falando sobre isso, que para a gente discernir o nosso ministério é só depois do crisma. Por quê? Porque não tem como você discernir ministério se você não está pronto para ser um ministro, né? Entendeu? Então assim, eu vou casar ou eu vou ser padre, eu vou ser freira, eu vou ser pregador, eu vou ser catequista. Primeiro você vai ser crismado. Entendeu? O crisma, para terminar então essa catequese, o Espírito Santo ele tem 7 dons, né? Agora chegou a época da gente meditar os 7 dons, porque amanhã é Pentecoste, né? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São 7 dons. Sabedoria, rapidamente aqui, com base em São Tomás diz que a sabedoria, o dom da sabedoria, e na verdade quem fala muito isso é Dom Estevão Bittencourt, que durante 50 anos publicou aquela revista Pergunte e Responderemos. A sabedoria é o dom de você discernir aquilo que convém para a sua salvação daquilo que não convém para a sua salvação. Daquilo que é importante, ou seja, aquilo que é interessante que você importe, importante. Interessante de ser importado. Ou aquilo que não é interessante você importar. Então, o dom da sabedoria. Examinai todas as coisas e ficai com o que é bom, disse São Paulo, né? É o dom da sabedoria que te dá essa capacidade de examinar todas as coisas e ficar com o que é bom. O dom da inteligência. Que dom da inteligência é esse? Aumenta o seu QI, seu quociente de inteligência? O dom da inteligência é a capacidade de você entender as coisas espirituais. E você está apto a ler a palavra e entender o que Deus vai te falar na palavra, de estudar o catecismo, de ler a Suma Teológica, de entender a vida dos santos. Tem gente que fala assim, nossa, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Mas para Deus tudo é possível, Lucas 1,37. É porque a Bíblia não é um livro para você ler, como um gibi ou uma revista. A Bíblia ela é um livro ditado pelo Espírito Santo e entendido pelo Espírito Santo. Só entende a Sagrada Escritura aquele que está cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então você precisa, antes de tudo, eu vou fazer um diário espiritual, vou ler a Bíblia. Peço o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E aí aquele diário espiritual vai transformar a sua vida. Porque a Bíblia é um livro sagrado.
Você não se aproxima do sagrado de qualquer forma, né? Então, a inteligência é a capacidade de entender as coisas de Deus. O conselho é a capacidade de você discernir e tomar uma decisão para você e às vezes para os outros também. Dar conselhos. Então, diante de uma determinada situação, você observar, fazer uma leitura espiritual daquela situação e a partir daquela leitura espiritual tomar uma decisão. Seja para você, ou seja também como você é crismado, você transborda para as outras pessoas. Quem precisa do dom de conselho? Todo mundo. Um padre que vai atender confissões, vai dar uma direção espiritual, uma mãe que vai orientar o filho. Todos nós precisamos desse dom de conselho, para nós e para os outros. Dom da fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um muro que cerca uma cidade para que a cidade não seja atingida, né? Da mesma forma, estamos em combate espiritual, os demônios não cessam de combater contra nós. Precisamos de fortaleza. E, sobretudo, também esse dom de fortaleza, ele vem no momento da tribulação. Quando a gente, nossa barquinha é atingida pelas ondas desse mar encapelado dessa vida. Quando a gente passa por uma perda, quando a gente passa por uma dificuldade financeira, quando a gente passa por algum problema muito grave. Pela cruz, quando a gente passa pela cruz. A fortaleza é que nos dá literalmente a força para carregarmos a nossa cruz rumo à ressurreição. O dom da ciência. Dom da ciência. Às vezes a pessoa confunde muito o dom da inteligência com o dom da ciência. O dom da ciência é o dom de conhecimento. O dom da inteligência é o dom de você interpretar as coisas de Deus, de entender as coisas de Deus. O dom da ciência é o dom de você conhecer, de você experienciar, de você mergulhar e ali você olhar as coisas de Deus e fazer uma experiência com Deus, de saber. Né? Ciência vem de sabedoria, de conhecer, de conhecimento, né? De estar ciente, de saber aquilo. Então o dom da ciência é conhecer a Deus. Exatamente isso seria a explicação mais fácil. O dom da ciência, o dom de conhecer a Deus. O dom da piedade. Sabe o que é o dom da piedade? A palavra pio significa aquele que ama a Deus. Padre Pio. Pio XII, teve 12 papas com o nome de Pio, né? Pio XII. E a palavra ímpio significa aquele que não ama a Deus, que não é pio, que é contra o pio. Então, piedoso, piedade é amar a Deus. Então, a piedade é o dom de amar a Deus. Aquele que é cheio do Espírito Santo ama a Deus, gosta das coisas de Deus, gosta de ler a palavra, gosta de ouvir pregação, gosta de rezar, gosta de estar na presença de Deus. Aquele que é ímpio não gosta de Deus, das coisas de Deus, de estar na presença de Deus. Então, o dom da piedade é o dom de amar a Deus. E o temor de Deus, que é o dom mais que as pessoas menos entendem, né? O que é o dom do temor de Deus? É ter medo de Deus? Na verdade, o dom do temor de Deus não é ter medo de Deus. O dom do temor de Deus é amar tanto a Deus, por isso que ele vem seguido do dom da piedade e temor de Deus. O dom do temor de Deus é amar tanto a Deus que você não quer jamais vê-lo ofendido. Quando eu era soldado, tinha um cabo que trabalhava com a gente, que todo mundo gostava dele, era um cara maravilhoso. E às vezes esse cabo assumia as funções do sargento, né? Quando o sargento tirava férias, alguma coisa assim, né? E aí o pessoal falava assim, a gente não pode dar mancada com o Charlão, porque ele é um cara muito gente boa, ele não merece que a gente dê mancada com ele. E quando o cabo estava no comandamento daquela fração de tropa, as pessoas se empenhavam ao máximo para fazer as coisas 5 vezes melhor do que quando era o sargento. Não porque o cabo ele era zica e ficava apertando a gente, mas pelo contrário. Porque ele era tão gente boa, não merecia que as pessoas dessem bancada com ele. Esse é o dom do temor de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão fantástico. Deus não merece que eu o ofenda. Então eu não quero jamais ofender a Deus, nem vê-lo ofendido. E aí está o sacramento do crisma. Lutar para a propagação do reino de Deus, para que Deus não seja mais ofendido no mundo. Esse é o dom do temor de Deus. Não quero jamais ofender a Deus, eu temo ofender a Deus. Não por medo do inferno,
mas por amor ao próprio Deus. Amo tanto o Senhor que não quero vê-lo ofendido, ou vilipendiado, ou ultrajado, ou desrespeitado, mas eu quero vê-lo glorificado, amado e adorado pelos homens. Então esse é o temor de Deus. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Agora, para terminar mesmo a catequese, já passamos 4 minutos. São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz que quando o Espírito Santo encontra a Santíssima Virgem presente numa alma, ele não pensa 2 vezes, entre aspas, assim, a se dar a essa alma, mas ele é como que atraído a essa alma pela presença de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo, no sentido de que com o Espírito Santo gerou a Jesus, e na pessoa de Nossa Senhora o Espírito Santo encontrou toda a sua alegria, porque ela nunca teve pecado. Então, se você quer se encher do Espírito Santo, tem uma grande devoção a Nossa Senhora. Tem uma grande devoção a Nossa Senhora. Se você for extremamente devoto de Nossa Senhora, a Santíssima Virgem vai rogar por você e virá sobre você o Espírito Santo. Tem uma oração que Nossa Senhora ensinou ao Padre Gobi, do movimento sacerdotal mariano. O Padre Gobi era um sacerdote que tinha locuções interiores com Nossa Senhora falava com ele, e aquilo que Nossa Senhora falava ele escrevia. Então ele tem um livro grossão assim, ó. Eu até tenho esse livro, Movimento Sacerdotal Mariano, Mensagens de Nossa Senhora para o Padre Gobi. E ele rodava o mundo, veio no Brasil várias vezes, ele rezava o texto com as pessoas, Nossa Senhora falava e ele transmitia a mensagem para as pessoas. E até hoje, o Movimento Sacerdotal Mariano, ele já faleceu, né? Ele era muito amigo de São João Paulo II. Até hoje, o Padre Lucas Pescatori cuida hoje do Movimento Sacerdotal Mariano, é o atual diretor do Movimento Sacerdotal Mariano no mundo. E o Padre Lucas Pescatori ainda faz os cenáculos, vai ao mundo, só que como Nossa Senhora não fala para o Padre Lucas, né? Ele lê as mensagens que Nossa Senhora já falou para o Padre Gobi. Então ele pega o livro, lê uma mensagem e reza o texto. Nossa Senhora disse que se quiséssemos ser cheios do Espírito Santo, precisávamos fazer uma oração. E essa oração seria como que fosse um gatilho do Espírito Santo nas nossas almas, que o Espírito Santo havia abundantemente sobre nossas almas. Essa oração começa o cenáculo. Essa oração é assim: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Você repete isso 3 vezes. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. É do Valmir Alencar, né? Cenáculo de Amor. É exatamente por isso que a música se chama Cenáculo de Amor, porque essa oração do cenáculo do Movimento Sacerdotal Mariano do Padre Gobi, entendeu? Por isso que ele colocou o nome da música de Cenáculo de Amor. E a música diz: reunidos aqui no Cenáculo de Amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, abro o olho, e às vezes até mesmo antes de abrir o olho, eu já rezo essa oração. Já começo o meu dia dizendo: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Façam isso. E a cada dia você vai viver um novo Pentecostes. A cada dia você vai viver o seu ato dos apóstolos. Amém? Deus nos abençoe e viva Maria Imaculada.